Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Quinta-feira, hoje dia 13 de agosto, estamos iniciando por aqui o programa Palavra do Dia. Desejo que você tenha uma excelente quinta-feira, que Deus abençoe o seu dia, tá? Que seja um dia muito abençoado por Deus. E vamos para a Palavra de Deus. O Evangelho de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 21, depois o capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma enorme fortuna, apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava-o: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Ao terminar esse discurso, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território de Jerusalém, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, Pedro, início do Evangelho, longo hoje, um pouco mais longo o Evangelho, pega o final do capítulo 18 até o início do capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Ontem nós vimos, quero retomar um pouquinho do Evangelho de ontem, nós vimos assim, naquele tempo de Jesus: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Então, pecar, o erro, fez alguma coisa contra o irmão, Jesus diz: vai corrigi-lo, ensina as maneiras, aquela primeira maneira, você vai sozinho, depois você convida algumas outras pessoas, uma terceira tentativa, ali faz bem, e depois não quer aceitar, ok. E aí Pedro não entendeu muito bem o que Jesus tinha falado, talvez não tivesse entendido muito bem o que Jesus explicou. Pedro, ele faz a pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Pedro talvez já tivesse tentado entender o número 7, que era o número da perfeição. Ele faz a pergunta: até 7 vezes? E Jesus responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, o Evangelho, ele nos exorta a imersão na profundidade do perdão, a aprofundarmos na dimensão do perdão. Como já disse Pedro, ele pergunta quantas vezes devo perdoar, e a resposta é surpreendente: até 70 vezes 7. E aí Jesus conta a parábola de um rei, a parábola do rei que perdoa a dívida imensa, ou seja, uma dívida impagável, para dizer a verdade, aquela pessoa não teria condições alguma de pagar aquela dívida. Mostra que o perdão, ele é infinito, ele nasce do coração, não dos cálculos humanos. Já pecou muitas vezes contra mim, foi 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Não, o perdão, ele nasce do coração. Nasce do coração. E quem recebe misericórdia também deve praticá-la. É o exemplo próprio da parábola contada. Aquele homem, ele que tinha uma enorme dívida, ele é perdoado. Mas ele sai dali e encontra um amigo que ele devia apenas 100 moedas, ou seja, era coisa muito irrisória.
ele pega aquele companheiro, começa a sufocá-lo, né, agredi-lo, o coloca na prisão, você vai ficar aí até você me pagar. Ou seja, aquele homem não usou da mesma medida. Às vezes também, infelizmente, nós agimos da mesma forma. Queremos o perdão de Deus. Quando vamos à celebração da Santa Missa, né, a primeira coisa que nós fazemos é o ato penitencial, ou seja, ali nós pedimos perdão a Deus. Às vezes, durante o nosso dia, a gente pede, Deus me perdoa por isso, por aquilo. Né? Às vezes, né, buscamos o sacramento da reconciliação, mas quando eu tenho que perdoar alguém, quando eu tenho que perdoar o outro, eu já não consigo fazer com a mesma profundidade. Eu já não consigo fazer como eu deveria fazer. Né? Eu não consigo. Então aqui temos podemos encontrar um erro muito grave, né, na nossa vida de cristãos, né, a nossa vida de cristão. Eu peço o perdão, mas eu não sei perdoar. Aquele homem exigiu, você vai pagar o que você me deve. É impressionante, ele tinha acabado de receber misericórdia, tinha acabado de ser perdoado, mas não aprendeu a ser misericordioso. E aqui, né, nós precisamos olhar para a nossa própria vida, como eu já disse. Às vezes fazemos exatamente isso, né? Diante de Deus dizemos, Senhor, tem piedade, misericórdia, não faz isso, não deixa acontecer isso comigo, coisas desse tipo, mas não sabemos perdoar. Perdoar não significa dizer que aquilo que a pessoa fez estava certo, tá? Perdão não é isso. Eu te perdoo, né? Mas você está certo, né? Não significa isso. Também não significa esquecer magicamente as feridas, né? Uma certa vez me lembro que falava com uma pessoa, não, mas você tem que perdoar isso. Padre, o senhor não sabe o que é isso dentro de mim. Quantas feridas eu tenho? Justamente, né, não é uma coisa que o perdão não vem de forma mágica, né, ali para esquecer uma ferida. Há situações que a reconciliação ela exige tempo, tá? Prudência, exige uma mudança de comportamento também da parte do outro, da nossa parte. E perdoar não significa permitir que o mal entre também na nossa vida. Estou aceitando. Não é isso. Vai muito além disso. O perdão começa quando nós colocamos tudo isso diante de Deus e ali, né, nós podemos dizer, Senhor, eu ainda estou ferido, ainda estou machucado, talvez eu ainda não consiga esquecer, mas não quero viver guardando, alimentando o ódio em minha vida. Entrego essas pessoas, essa situação em suas mãos, ou seja, confiar na graça de Deus. Tá? O evangelho foi longo, não posso ficar falando muito também, me alongando, mas essa questão do perdão, quantas vezes forem necessárias, leva tempo, dá trabalho, mas é importante a dimensão do perdão. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço para você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. A FAMAG Premoldados atua há 40 anos fornecendo soluções para obras de todos os tamanhos. São lajes premoldados em geral com qualidade, estrutura e confiança para a sua obra. Atendimento direto, negociação transparente e facilidade na entrega. Venha conhecer a FAMAG Premoldados. Há 40 anos construindo confiança em Paracatu e região. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.